Você já se perguntou se a memória ou a criatividade são melhores uma que a outra? Fica nesse vídeo até o final. Hoje em dia, muitas pessoas discutem acerca do que é melhor, a criatividade ou a memória. E eu te convido a ficar nesse vídeo até o final se você tem interesse nesse assunto, porque a gente vai meditar a respeito de um escrito do Hugo de São Vítor em que ele fala basicamente sobre isso. Então, começando, prime pelo engenho e pela memória. Só aqui nessa frase, Hugo de São Vítor já derruba a tese que nós modernos fizemos, que é a seguinte: ou uma coisa ou outra. Não precisa ser assim. Ou o engenho ou a memória. Não há necessidade. Se aqui eu posso conciliar as duas coisas e eu posso ter o engenho e a memória, por que não fazê-lo? Os que se dedicam ao estudo devem primar simultaneamente pelo engenho e pela memória, ambos os quais, em todo estudo, estão de tal modo unidos entre si que, faltando um, o outro não poderá conduzir ninguém à perfeição, assim como de nada aproveitam os lucros onde faltam os vigilantes, e em vão se fortificam os tesouros quando não se tem o que neles guardar. Então vejam, a criatividade é importante porque é ela que me faz encontrar as ideias, é ela que me faz ter aquelas sacadas e dizer, nossa, entendi. Só que se a todo momento nós tivéssemos essas sacadas e a gente não tivesse a memória, de nada adiantaria. Seria como se a gente tivesse Alzheimer e todos os dias a gente quisesse estudar. Todos os dias seria o primeiro dia. Inclusive, agora eu lembrei de um filme, não lembro o nome, mais uma vez em uma roda de amigos, nós estávamos conversando e, pelo que parece, todos os dias o rapaz voltava para o mesmo dia. Se você lembra que filme é esse, deixa aí nos comentários. Mas é justamente isso. Eu preciso das duas coisas. Porque se eu tenho criatividade, eu tenho engenho, eu preciso da memória para guardar aquilo que o engenho me trouxe. Assim também como aquilo que eu memorizo deve facilitar a minha criação. Então, os grandes autores sagrados, por exemplo, eles estavam ali num momento de meditação, no momento de criar um sermão ou apenas de falar esse sermão para as pessoas, e eles tinham por base a memória. Então, é impossível fazer um sermão sobre as Sagradas Escrituras se eu não conheço o trecho das Sagradas Escrituras sobre o qual eu vou fazer o sermão. Então, eu sei que isso parece uma coisa óbvia, mas para a gente, isso precisa ser dito muitas e muitas vezes, porque a gente fica nessa luta, nessa batalha, achando que deve usar só a memória ou achando que deve usar só a criatividade. Quem usa só a criatividade, no fundo, não chega a lugar nenhum, porque você tem muitas ideias, mas nem guarda as ideias para aplicar, e quem usa só a memória, no fim das contas, se torna um papagaio, repetidor daquilo que outros disseram, mas sem que essa memória toque o mais profundo do seu ser e você use isso no seu dia a dia para falar, para viver, etc. O engenho é um certo vigor naturalmente existente na alma, importante em si mesmo. Então, o engenho é um vigor existente na alma. Repetindo o que Hugo de São Vito está falando, para que a gente consiga aprofundar ainda mais. A memória é a firmíssima percepção das coisas, das palavras, das sentenças e dos significados por parte da alma ou da mente. Então, eu escuto as coisas e eu percebo, e naquela percepção eu guardo. E esse guardar é de extrema importância, porque não é sempre que a gente entende uma coisa de primeira. Existem coisas, e aqui eu não estou falando de analfabetismo funcional, eu ouvi e não entendi, não é isso. Mas é porque existem coisas que o meu verbo exterior recebeu, então eu recebi externamente, mas internamente eu ainda não estou preparado para aquilo. Seja porque eu não estou no momento espiritual para aquilo, ou seja porque eu não tenho idade suficiente, maturidade suficiente para aquilo.
Então, existem livros do Dostoiévski que eu leio, por exemplo, e eu percebo, puxa vida, eu ainda não tenho capacidade de entender isso porque eu não vivi quase nada. E isso é normal, mas mais pra frente eu vou entender. E isso daqui é muito importante e bem interessante. Então, guardar mesmo as coisas. Já houve vezes de ler uma coisa, guardar aquilo e de repente, 5 anos depois, isso me aconteceu com um poema de Shakespeare, eu estava andando e de repente, nossa, era aquilo que o Shakespeare estava dizendo, e só agora eu passei por uma situação em que eu sou capaz de compreender de modo profundo o que o Shakespeare estava dizendo. O que o engenho encontra, a memória custodia. Então, eu tive uma ideia, veio um clarão, de repente eu compreendi. Mas, se eu não guardo aquilo, se aquilo não fica na minha memória, de nada serve. Então, eu tive a percepção, e isso é importante. Eu tive a ideia, e isso é importante. Mas, mais que ter a ideia, eu preciso guardar essa ideia. O engenho provém da natureza. Isso daqui é bem interessante, porque cada um de nós recebeu dons diferentes e, além de receber dons diferentes, recebeu um determinado dom em uma quantidade diferente. Então, existem pessoas que são muito engenhosas, muito criativas, e existem pessoas que não são tão criativas assim. E isso é normal, isso é natural. No entanto, aqui eu te faço um convite a parar de olhar para os outros, para o que os outros estão criando, para como os outros são criativos. Porque no fim das contas isso não adianta. Você vai ser chamado a prestar contas da criatividade que Deus te deu. Você vai ser chamado a prestar contas das habilidades que você tem, não das suas habilidades em relação aos outros. Eu falo isso porque ao longo da escola nós fomos acostumados a isso, e aqui não é só problema da escola, não. Então, na escola nós aprendemos um tanto disso, de nos comparar com os outros. Eu tirei 7, mas fulano tirou 8, então eu vou me comparar com ele, tenho o melhor da sala e tudo mais. Só que não para aí. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade em que, mesmo que a escola não existisse, a gente se compararia com os outros o tempo todo. Primeiro, porque isso é humano, nós nos comparamos com os outros de modo natural, mas com as redes sociais e tudo que a gente tem, a tendência da nossa vida tem sido olhar cada vez mais para a vida dos outros. Então, eu quero ver o que o outro está fazendo, eu quero ver como foram as 24 horas do fulano de tal, eu quero ver como foi a viagem dele, eu quero ver o que ele fez, eu quero ver o que ele está dizendo e assim por diante. Então, aqui é um cuidado mesmo de saber. Eu tenho a minha natureza. E é com essa natureza que Deus quer me levar ao céu. É com essa natureza que eu vou ser feliz. É com essa natureza que eu tenho, não é com outra. Afinal de contas, olhando para a realidade, não existe outra natureza, existe a minha. Ah, mas a do outro, ela nunca vai poder ser sua, porque ela é do outro. Então, isso aqui é bem interessante. Depois disso, o engenho provém da natureza, é auxiliado pelo uso. Então, quanto mais eu uso a minha capacidade de engenho, mais engenhoso eu me torno. Quanto mais eu uso a minha capacidade de criação, mais criativo eu me torno. E aqui é a hora em que a gente conversa sobre algo muito importante. Existem pessoas que nasceram com uma capacidade de engenho absurda, e essas pessoas simplesmente jogam essa capacidade fora. Enquanto existem outras que nasceram com pouca capacidade, mas o trabalho do dia a dia, o esforço diário em busca de algo, fez com que a criatividade dessa pessoa quase que superasse a daquela primeira. E aqui existe um ideal, que é a pessoa nascer super criativa e usar muito bem essa habilidade. Mas, como a gente não está no mundo ideal, eu quero que você olhe para a criatividade que você recebeu, as capacidades que você recebeu e se pergunte: o que eu posso fazer para ser melhor? Eu estou trabalhando com diligência de fato, eu estou buscando, eu estou estudando de modo ordenado,
ou o que é que eu estou fazendo. Esse vídeo não tem corte, então eu vou parar para beber água. Bom, continuando agora, é embotado pelo trabalho imoderado. Observem, o engenho provém da natureza. Ele pode ser melhorado pelo uso, mas ele também pode ser embotado, ele pode ser atrapalhado pelo trabalho imoderado. Ou seja, o trabalho sem moderação, o trabalho desordenado. Eu trabalho tanto e eu me sinto tão sobrecarregado que eu não sou capaz de criar mais nada. Eu faço tanto que quando me exigem que façam mais, eu não aguento mais. Então, isso daqui é bem interessante, muito importante de se observar. E o trabalho moderado não é trabalhar muito, mas é trabalhar mal. Então, trabalho moderado, às vezes as pessoas acham, é só trabalhar muito. Mas não é. Porque se você trabalha pouco e trabalha mal, você está trabalhando de modo imoderado. Se você trabalha muito, mas trabalha bem, de modo ordenado, sabe quando descansar, conhece seus limites, aí é um pouco diferente. E aguçado pelo exercício moderado. Então, se eu me exercito no trabalho, se eu me exercito no estudo com moderação, a tendência é que eu me torne mais engenhoso a cada dia. E, por último, a memória é principalmente ajudada e fortificada pelo exercício de reter e de meditar assiduamente. Então, muita gente me pergunta, Sângela, como que eu melhoro a minha memória? Uai, usando a memória, memorizando de fato. E aí as pessoas dizem, eu não consigo memorizar um poema, eu não consigo memorizar um trecho da Bíblia. Mas você não precisa começar disso. Você não precisa começar com um capítulo da Bíblia. Você pode começar por um versículo. Você não precisa começar por um poema inteiro, por uma epopeia. Você pode começar por um verso do poema. Então, eu retenho, e quanto mais eu retenho, mais eu me torno perspicaz em reter. E quanto mais eu medito, mais eu me transformo numa pessoa que tem capacidade de meditar. Pois bem, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Um beijão e até a próxima.